Salve, salve, minha galerinha, tudo bom? Beleza? Vamos a uma aula hoje muito importante. Vamos falar agora, a partir de agora, sobre sólidos, prismas e sobre poliedros. E agora a gente vai dar sequência nesse conteúdo, né? Esse é o conteúdo do ensino médio de geometria, tá certo? Porque o que a gente viu antes era a geometria plana, foi muita revisão da matemática básica. Tá? Agora nós temos uma matemática de ensino médio em geometria. E aí a primeira coisa que eu quero fazer para vocês é definir o que é um prisma. Vamos lá? Vem comigo, vem cá. Primeira definição. Para você entender o que é um prisma, vamos pensar em dois planos paralelos, tá certo? Aqui eu desenhei o plano alfa e desenhei o plano beta. Pense na nossa sala de aula. Aqui eu estou num quarto, tá? Do meu apartamento. Pense que temos o teto e temos o chão. A nossa sala de aula também tem isso, né? O teto e o chão. São os dois planos paralelos. Em um dos planos, desenhe um polígono. Por exemplo, no chão do meu apartamento, eu vou desenhar um polígono. Pronto, vou fazer o desenho de um polígono, qualquer polígono que você queira fazer, tá certo? Qualquer polígono. Então vamos lá. Vou desenhar esse polígono aqui. Esse quadrilátero. Ao desenhar esse polígono no chão, o que é que você agora vai fazer? Vai pegar em cada vértice desse polígono e vamos ligar. Vamos pegar, amarrar um cordão em cada vértice que está aqui no chão, botar um preguinho, tá, no chão, e ligar no teto, tá certo? E vamos fazer uma ligação lá no teto. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o preguinho aqui e vou fazer uma ligação lá no teto, bum, botando um prego lá em cima, tá certo? Paralelamente a essa segmento de reta que eu subi, né? Eu vou ligar os outros vértices do polígono lá do chão. Então, assim, subindo cada vértice desse com um cordão paralelo um ao outro, eu vou desenhar lá no teto a mesma figura que eu desenhei no chão. Tá entendendo? Pois a gente fez com que subisse paralelamente, não foi isso? Então aqui está a figura lá no chão e a figura lá no teto. Tá certo? Ó, pronto. Tá certo? E aí nós temos a nossa definição do que é um prisma. Tá? O prisma é esse poliedro, é esse sólido, que tem duas bases que são paralelas e iguais. Tá vendo? O desenho que eu fizer no chão, ele vai ter que aparecer lá no teto. Perfeito? Lateralmente, ele é formado por faces. Essas faces podem ser retangulares ou paralelogramos. No geral, a gente diz que é um paralelogramo. Afinal de contas, o retângulo é um paralelogramo. Tá certo? Então essa é a nossa definição de prisma. Tá aqui o que é o prisma. Aqui do lado, eu coloquei dois tipos de prisma. O prisma reto. Aqui é um prisma reto. Agora, o que vem a ser um prisma reto? Ele é um prisma, tá vendo? Ó, bases paralelas e iguais, faces lateralmente, é formado por quê? Por paralelogramos. Nesse caso, retângulos. E por que nesse caso é retângulo? Porque o prisma é reto. E para que um prisma seja reto, basta que suas faces sejam perpendiculares à base. Concorda? Então, sua face perpendicular à base, nós temos um prisma reto. Se esse prisma for inclinado, como esse que eu desenhei, ele vai receber o nome de um prisma oblíquo.
Então eu tenho uma inclinação em um prisma. Notem que o plano que está na base de cima é paralelo ao plano que contém a base embaixo, certo? E aí eu subi as linhas paralelamente umas às outras, dando agora as faces um paralelogramo. Entendeu? Prismas retos, prismas oblíquos. E aqui a nossa definição do que é o prisma. Beleza? Agora, como é que se dá o nome de um prisma? Sabia? O nome do prisma, ele se dá a partir da base, do polígono que você tem na base. Por exemplo, eu posso ter um prisma de base triangular. Aqui, ó. O prisma de base triangular. Tranquilo? E aí, ó, perceba, as bases tem que ser o quê? Paralelas, certo? Iguais e lateralmente, se ele for reto, vai ser formado por retângulos. Se ele for oblíquo, imagina que eu dei uma torção nele assim, conseguisse torcê-lo, as faces serão paralelogramos. Aqui eu tenho um prisma de base triangular, posso ter um prisma de base quadrangular, notem, prisma de base quadrangular, faces retangulares, é um prisma reto, e eu posso ter também um prisma de diversas bases, gente. Tem aqui um prisma de base hexagonal, tá bom? Notem também que suas faces são todos retângulos também, já que ele é um prisma reto. Mas eu posso ter um prisma de base pentagonal, eu posso ter um prisma de base quadrangular qualquer, não necessariamente quadrado, retângulo, tá? Então os nomes dos prismas dá-se pelo polígono que se tem nas bases, tá certo? Como elas são iguais, basta você ver uma base mesmo, tá bom? Seus elementos, como são os elementos que nós temos no prisma? Bases, olha só, bases, tanto a base tanto faz, que eu só faço girar, e faces, vocês já viram, arestas, essas coisas todas, né? Então aqui nós temos como elemento bases e faces. Vamos ter também, daqui a pouco eu vou falar, aí espera que eu vou desenhar melhor, a diagonal do prisma, que é esse vermelho que você está vendo aí, tá? Nesse desenho, tá? Eu vou fazer o desenho no GeoGebra e passar também para vocês verificarem as diagonais que tem dentro dos prismas, tá bom? Aguenta só um pouquinho, vou apagar aqui para dar continuidade. Temos alguns prismas que dá-se o nome nele como prisma regular. O que é isso? Um prisma ele é classificado como regular quando ele tem na sua base um polígono regular, nesse caso um quadrado, tá? E ele é reto. Então ele é um prisma reto, que eu já tinha dito antes, né? Reto ou oblíquo. E se nas suas bases ele tiver polígonos que são regulares, o prisma ele é dito regular, tá certo? Então, por exemplo, o prisma de base quadrado, o prisma de base triângulo equilátero, né? Um triângulo regular. E eu também tenho aqui um prisma de base hexagonal regular. Então, esse aqui são chamados, os três que eu lhe mostrei, são chamados de prismas regulares. Eu também tenho como um prisma regular o cubo, concorda? Porque suas bases são quadradas e ele também é reto, certo? Então aí estão os prismas chamados de prismas regulares, certo? Agora, tem alguns prismas especiais que a gente tem que dar uma estudada melhor nele. A começar com o paralelepípedo reto retângulo, certo? O que é isso? Paralelepípedo reto retângulo. Ou também conhecido como um ortoedro. No paralelepípedo reto retângulo, ou simplesmente paralelepípedo retângulo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente calcula a área dele e também como é que a gente calcula o volume desse
sólido, não é? Muito bem. Calcular a área de um paralelepípedo ou calcular a área de um prisma é como se a gente fosse calcular a quantidade de material utilizado para poder fabricar esse prisma, essa estrutura, certo? Quanto de acrílico que eu comprei para poder formar o meu prisma. Isso é a área, tá certo? Então, se vocês verificarem, vocês vão perceber que eu preciso fazer duas bases quadrangulares, nesse caso, tá? Eu vou pegar duas bases. Isso, ele pode estar, como eu botei, deitado, ou eu posso colocá-lo em pé. Não muda a área. Concorda? O prisma é o mesmo. Então, pensando como está ali deitado, eu posso botar duas laterais, ó. Eu preciso de duas laterais, no caso deitado, e vou precisar de 4 retângulos para poder formar essa face. Concorda comigo? Então vamos aqui calcular comigo a área necessária para se fazer esse prisma. Tá certo? Vamos começar, por exemplo, com essas bases, né? Eu preciso dessa base aqui no chão, ó. Mas o desenho não está aparecendo não, né? Ele está inclinado, não tem como eu fazer a perspectiva. Mas na base eu tenho essa figura que é o quê? Um retângulo. O seu comprimento eu chamei de quê? A. E sua largura eu chamei de quê? B. Então como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. A vezes B. Então a área desse retângulo aqui é A vezes B. Correto? Acontece que eu tenho dois dele. Eu tenho o de baixo e tenho o quê? O lado de cima. O de baixo e o de cima. Então isso vai ser 2 vezes AB. Até aí, beleza? Agora, eu tenho também essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui. Estão vendo? Essa face lateral. Muito bem. Essa face daqui, ó. Já calculei as bases. Agora eu vou calcular essas faces aqui. Agora eu preciso ver. Isso aqui é um retângulo. Quanto é que mede de comprimento? A. E quanto é que ela mede de altura? C. Ah, então como calcula a área de uma face dessa? Base vezes altura. AC. Ah, então vê só, Helder. Vai ser 2 vezes AB, né, que é a base de baixo e a base que está lá em cima. Essa face daqui, que é A por C, só que ela tem aqui, tem lá atrás. Então, mais 2 vezes AC. Agora, para fechar o prisma, falta somente colocar as tampas da lateral, tá certo? Nesse caso, cada tampa desse tem largura B e altura o quê? C. Só que são duas, né? Isso aqui, como é que calcula esse retângulo aqui? B por C, né? Então, mais 2 vezes BC. Tranquilo? AB, AC, BC. Tudo multiplicado por quanto? Por 2. Então, eu posso escrever essa área simplesmente colocando 2 em evidência. 2 vezes AB, AC e BC. Assim eu tenho a área do prisma chamado de paralelepípedo. Entendeu? Beleza?